Shalom, Shalom Adonai! Estamos dando início aqui no Transitar Teológico, mais um momento juntos, mais um momento de construção, mais um momento de diálogo, de exposição para nós irmos cada vez mais avançando. Antes do assunto que iremos tratar hoje, certo, dentro da filosofia cristã, que vai ser sobre minhas crenças estão sob meu controle voluntário, eu quero te convidar a dar o seu like, assistir o vídeo até o final e compartilhar o conteúdo. E se não é inscrito, se inscrever no canal, ok? Dê essa força para nós aí. Minhas crenças estão sob o meu controle voluntário? Uma pergunta, um questionamento. Então, esse é um problema grave, tá? Para a objeção justificacionista à fé cristã. Até pelo que, mesmo caso essa objeção ela venha se basear no fundacionalismo clássico, tá? No entanto, o que ocorre muitas vezes é que o objetor justificacionista, ele não precisa basear a sua objeção num fundacionalismo clássico, tá? Ele pode sim concordar com o fundacionalismo clássico no sentido de que a fé cristã ela deve ser aceita com base em alguma evidência para ser esta justificada, mas não vir ele acreditar no fundacionalismo clássico. Ele pode pensar que para estar justificado, o crente cristão até deve contar com evidências de outras coisas cridas, mas não de uma forma necessária, com proposições autoevidentes e até ou incorrigíveis, tá? Que desse modo o problema anterior não venha a afetar o objetor. Certo? Então, aí nós vamos pensar que numa outra questão que pode ser considerada, mas existe um outro problema, existe uma outra situação, existe uma outra razão para que ocorra essas questões. Então, de acordo com o fundacionalismo clássico, tá? Para você poder compreender um pouco o que vem a ser o fundacionalismo clássico, de acordo com esse momento, essa teoria, essa concepção, esse pressuposto construído pelo fundacionalismo clássico, tá? Para estar justificado, ao acreditar, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, na existência de uma árvore num quintal, ou até que eu estou vendo uma árvore no meu quintal, devo crer, tá, nessa proposição como uma base da evidência das proposições que eu considero autoevidentes ou incorrigíveis. Tá? Talvez eu não possa encontrar um argumento decente desse tipo, até para uma proposição de que há uma árvore no meu quintal. De fato, talvez até não exista um argumento decente desse tipo para essa proposição, tá? E eu até poderia tentar, na maioria das vezes, no passado, em que parecia haver uma árvore, tá? No meu quintal, a árvore se encontrava de fato ali e agora parece haver uma árvore no meu quintal que, portanto, agora ela se torna provável haver uma árvore ali. Então é uma construção imaginética e uma construção no meu consciente que me leva a crer que agora tem uma ave ali, tá? Mas como sei que nas vezes passadas em que parecia na minha mente haver uma árvore no meu quintal, ela de fato estava ali ou não vinha estar ali?
Aí surge essa interrogação. Então, apelando para outras vezes, obviamente, isso não funcionará. Por quê? Porque os questionamentos continuarão existindo na minha mente e pode haver duas possibilidades. A árvore ter estado ali no meu quintal ou a árvore ter sido apenas uma imaginação que eu criei dentro do meu subconsciente. Então, e o que eu posso dizer, tá, da própria ideia das vezes passadas ou de uma forma mais geral, da própria ideia de passado, tá? Sem dúvida, eu creio que realmente houve o passado. Mas onde eu posso então encontrar um bom argumento para a conclusão de que o passado ocorreu de verdade, ou seja, que a árvore realmente estava ali, tá? Todo o desenvolvimento de uma filosofia moderna, na ótica de Descartes, na ótica de Hume, vai mostrar que não há um bom argumento para partir para o que é auto-evidente ou incorrigível e até para proposições desse tipo, tá? Então, além disso, quando eu olho da minha janela e formo uma crença na existência de uma árvore que está lá fora e não está em meu poder suspender esta crença, o fato que as crenças desse tipo, muitas das vezes, elas não estão sob o controle voluntário. Nós não decidimos vir a formá-las, tá? Não se trata de eu olhar para o quintal e algo aparecer para mim. De forma familiar e até na sequência, eu vou escolher acreditar na existência de uma árvore lá fora, certo? Então, eu não escolho crer nisso ou não crer nisso, certo? Mas apenas vejo e acredito. Então, no caso típico, o que eu acredito não está sob o meu controle. E isso, de fato, independe até de minha existência, da minha existência cognitiva, tá? Então, em alguns casos especiais, é que talvez eu decida no que acreditar. Talvez eu considere, muitas das vezes, a evidência de alguma proposição e ainda decida vir acreditar nela. Mas mesmo nesses casos, não estando claro que isso venha a acontecer, o que de fato acontece, tá? O que de fato é real, eu penso assim, que devido considerar toda essa evidência, e quando eu faço, eu considero a evidência de forma convincente em algum grau. Tá? Segue-se então que veio a crer numa preposição em questão e considero essa probabilidade da proposição ou até acho a evidência de uma forma convincente e não venho acreditar na proposição, porém eu realmente não vou acumular a evidência e vou decidir se vou ou não acreditar. Então, no entanto, se for esse o caso, até as categorias morais de dever, de obrigação, elas não vão se aplicar de fato às crenças, aos atos de crer, tá? Voltaremos à minha crença, por exemplo, na existência de uma árvore no meu quintal, que é o que nós estamos tratando. Sobre as circunstâncias em questão, que nós já até falamos sobre isso, independente de formar essa crença ou não, apenas eu vejo com ela, ou eu construo com ela as minhas crenças, convicções e posições. No entanto, como eu poderia contrariar o dever de ter essa crença? Né? Se pulo de um avião, por exemplo, a 3.000 pés de altura, cai em direção ao chão, não subo e não dependeria de mim em direção a seguir, eu não poderia contrariar meu dever quando cai em direção ao chão. Cair não é algo que possa se avaliar, tá? Então, na verdade, o que nós temos que ver que a crença dentro dessa proposta de Descartes e Hume, ela vai ser sempre acompanhada das circunstâncias e também das decisões
que você vai construir na sua mente, no seu cognitivo, através do que levou você a alcançar evidências que deram base e fundamentação para você contrair esta crença e permitir a sua maturidade ou a sua maturação na sua mente e nos seus sentimentos e emoções. Ok? Obrigado a todos. Era isso que nós tínhamos para compartilhar neste assunto que expomos aqui hoje, nesse momento. Obrigado.